privilégio adorarmos ao nosso Deus. Que privilégio temos esse tempo de contemplar, de buscar o nosso Deus. Você é uma pessoa sensível à voz de Deus? Você tem bastante sensibilidade para ouvir a voz de Deus? Hoje nós vamos tratar aqui de um personagem que eu gosto muito, Pedro. Pedro é um personagem bíblico assim que me chama muita atenção. Gosto muito de ver as histórias de Pedro. E hoje nós vamos falar um pouquinho disso. Amor é movimento, 4 dimensões da igreja, a igreja para dentro. Por isso esse tema, sensível à voz de Deus. Pedro e Cornélio. É interessante pensar na experiência desses dois homens. E eu queria compartilhar um pouquinho com você hoje sobre isso que está lá no livro de Atos. Abra sua Bíblia. Eu vou recomendar que você, quando chegar em casa, você leia todo esse capítulo 10. Começa lá no 9, porque tem muita coisa boa. Nós vamos ler só uma parte desse capítulo 10. Atos, capítulo 10. Mas depois eu queria que você lesse todo esse capítulo, tanto 9 como 10, que vai enriquecer muito a sua vida. Atos capítulo 10, vamos ler do verso 1 até o verso 20. Abra comigo lá. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como Italiano. Ele e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Você já imaginou? Você está lá no teu tempo de oração e de repente você ouve essa voz assim: João, Pedro. Você faz ideia? Ele não tinha essa experiência. Mas o anjo chamou Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: que é, Senhor? O anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Olha que mensagem. Perceba o que o anjo estava falando para ele. Você já imaginou isso? Suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora manda alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo lhe falou, se foi. Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado religioso dentre os seus auxiliares. E contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra preso pelas 4 pontas. Pedro já tinha experiência, né? Pedro tinha caminhado com Jesus, Pedro tinha uma história belíssima ali com o Senhor. Mas ele teve essa experiência, tendo essa fome, esperando ali, viu o céu aberto e esse lençol, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. Aqui o Pedro sendo Pedro, né? Respondendo já de imediato, ele era sanguíneo. Mas Pedro respondeu, mas a voz lhe falou segunda vez: não chame impuro o que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Perguntaram se ali estava hospedada Simão, conhecido como Pedro.
Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levante-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Feche seus olhos mais uma vez, vamos. Pai, nós te louvamos, ó Deus, pela tua palavra. Nós somos gratos pelo privilégio que temos de poder ler a tua palavra, meditar na tua palavra. E agora eu peço que o teu Santo Espírito fale aos nossos corações, tenha liberdade, Senhor, de ministrar aquela porção preparada para cada um de nós. Por isso, Senhor, tu és um Deus único e fala especificamente com cada um de nós. Tenha essa liberdade, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Um pano de fundo dessa história, para nós entendermos, né, a importância dos acontecimentos aqui no capítulo 9 e no capítulo 10 de Atos. No capítulo 9, Lucas relata a conversão do perseguidor implacável da igreja, de Saulo. Você vai vendo lá, ele vai relatar a conversão de Saulo e todos os acontecimentos sobre a vida de Saulo, que depois é chamado de Paulo. No capítulo 10, vemos a conversão desse homem gentil, desse centurião piedoso e de toda a sua família. Os primeiros não-judeus convertidos a Cristo que se tem registro. Essas foram as 2 mais importantes conversões relatadas no livro de Atos. 2 histórias de importância muito grande para a história do cristianismo como um todo. Entre esses 2 milagres, entre essas 2 histórias, que são milagres, porque são conversões, também teve 2 milagres, né? A cura de um paralítico, que é Enéas, e a outra, a ressurreição de Dorcas. Essas 2 foram protagonizadas por Pedro. Pedro teve o privilégio de vivenciar essas 2 curas. Mas o maior de todos os milagres que uma pessoa, que um ser humano pode receber, é a salvação. Amém? É a conversão, é a cura da alma, é ser recebido pelo Senhor como um filho amado. Esse é isso que deve permear os nossos corações, essa grande alegria de ver as pessoas sendo curadas espiritualmente. Eu queria tirar 3 ensinos dessa história linda que nós acabamos de ler. E o primeiro é que Cornélio, um homem temente a Deus. Cornélio era um homem temente a Deus. Podemos ver no verso 1, né? Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, um centurião. E esse centurião, essa cidade em que ele estava, Cesareia, marítima, era um porto marítimo a 104 quilômetros a noroeste de Jerusalém. Foi construída e melhorada numa dimensão ambiciosa pelo Herodes o Grande. Aquele megalomaníaco nas construções, esse homem tinha restaurado essa cidade. Cesareia estava a 50 quilômetros de Jope, onde Pedro estava. A cultura grega e a influência romana atraíram uma população mista para esta cidade portenha. E lá ficava também o palácio do governo romano na Palestina. Os gregos e romanos eram a maioria dessa população. Eles representavam a maior parte da população. Mas os judeus constituíam uma minoria que tinha muita influência também nas decisões, no que acontecia naquela cidade. Mas quem que era esse centurião? Esse homem militar que servia ao exército romano numa cidade judia. Quem era Cornélio? Centurião que dirigia ali um grupo, né, um regimento, chamado italiano. Esse regimento tinha em torno de 600 soldados. 100 deles estavam debaixo da liderança de Cornélio. Cornélio, um homem temente a Deus, né? Ele e toda a sua família eram religiosos. Davam muitas esmolas ao povo, orava continuamente a Deus. Quando eu estava começando a leitura, pensando em Cornélio, um militar, qual que é a imagem que vem de um homem militar? Um homem durão, né? Um homem assim, de uma posição bastante dura, difícil, né, pastor Luiz? Um militar tem uma postura assim mais, né, todo regrado, né, com a lei ali, todo cumprindo a lei. Eu não imaginava que seria um homem dócil, um homem de um caráter ilibado, de bom senso, aquele homem ali que
posso dizer assim, manso, né? Eu acho que é o oposto do que a gente pensa no militar, não que ele não tenha um caráter ilibado, não que não seja uma pessoa, mas uma pessoa dócil. É isso que a Bíblia me passa quando eu leio essa história de Cornélio. Um homem doce, um homem realmente sensível, um homem que cuidava da sua família, um homem que liderava a sua família. Porque você lê ali, ele e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus. Cornélio tinha conhecido a religião judaica e tinha se rendido a ela, mas ele não tinha sido circuncidado, por isso ele não era chamado de judeu. Ele não fazia também aquelas ofertas regulares, e ele não tinha sido batizado nesta religião. Desta maneira, como numerosos gentios, ele adorava a Deus, mas ele não era admitido na comunidade judaica como um judeu. Cornélio era um homem devoto e piedoso, ele e sua casa. Interessante, ele tinha esta preocupação com a sua casa. A sua religião, a sua devoção também envolvia aqueles que o cercavam, envolvia a sua família, aqueles que ele amava. Estavam juntos com ele. Lucas nos diz que ele orava fielmente a Deus, expressava de forma amorosa sua preocupação pelos pobres e lhes fazia generosas provisões. Suas ofertas eram aceitas por Deus e eram tidas em conta por ele. Possuía uma fé genuína no Deus de Israel e um verdadeiro conhecimento dos preceitos de Deus. Em resumo, era um homem sensível à voz de Deus. Era um homem sensível à voz de Deus. Você é uma pessoa sensível à voz de Deus? Você, quando está com as suas preocupações, com a sua dinâmica do dia a dia, você tem separado um tempo para ouvir a Deus, para falar com Deus, para perceber aquilo que Deus está fazendo à sua volta? Sensibilidade a Deus. E o que nós podemos aprender com a vida de Cornélio? O que ele nos ensina? O que nós podemos tirar da vida desse homem, um militar, um homem que tinha uma ocupação, certamente tinha demandas, era um líder daquela nação, era um representante de Roma, liderando o seu exército ali. Então, eu imagino que era um homem bastante ocupado, uma agenda bastante cheia. E o que eu aprendo? O que eu tirei aqui para a gente pensar sobre a vida de Cornélio? Eu penso que nós somos desafiados a olhar para a vida de Cornélio, mesmo num ambiente de competitividade, mesmo num ambiente onde a gente é exigido ao extremo, né? Quando eu penso nisso, eu penso na minha carreira profissional ao longo dos anos. Na vida bancária é uma vida de alta exigência, a responsabilidade muito grande e a cobrança muito maior. E aí eu fico pensando, se você se entregar totalmente para a tua profissão, para o seu trabalho, não vai sobrar tempo para Deus. Se nós não entendemos que a nossa vida tem que ser permeada pela presença de Deus, que eu preciso buscar a Deus, que eu preciso me sujeitar a Deus, nós precisamos separar esse tempo para Deus, para ouvir a Deus, para buscar a Deus. E o que eu olho para a vida de Cornélio e penso, é possível, mesmo eu sendo um gestor, um gerente, um diretor, uma pessoa extremamente ocupada, é possível eu separar um tempo para Deus, é possível sim eu ter uma vida dedicada a Deus e eu testemunhar desse Deus. Eu ser um testemunho vivo desse Deus no meu ambiente profissional. Não é fácil, o ambiente competitivo é difícil, certamente. Eu já vivenciei, eu vivi isso por muitos anos. Não é fácil, não? Claro que não. Mas com Deus tudo é possível. Quando nós entendemos que Deus pode ir à frente do nosso dia a dia, das nossas batalhas, com certeza é possível. E eu fiquei pensando, olhando para Cornélio, e fiquei imaginando, ele era um líder servo. Um líder servo, porque ele adquiriu o respeito dos seus liderados, e um líder servo, ele pode criar um ambiente saudável, um ambiente favorável,
onde você vai ter oportunidades para demonstrar a sua fé. Eu tive muitas oportunidades para demonstrar a minha fé no meu ambiente de trabalho. Mesmo sendo um ambiente pesado, um ambiente difícil, um ambiente competitivo, sempre há oportunidades. Você toma um café, você almoça, você tem intervalos, e as pessoas têm necessidades. 5 minutos de conversa com a pessoa, você vai perceber que ela tem necessidades. E nós podemos ser o agente de Deus naquela situação, naquele ambiente. Nós devemos ser esse agente. Mas para isso nós precisamos estar conectados com o nosso Deus. E uma frase de Joseph Killer: o líder que oferece uma visão clara e, além disso, coerente e confiável, e que vive segundo um conjunto de valores que inspira a imitação, possui uma importantíssima fonte de poder. Então, se você é líder, você pode inspirar aquelas pessoas que estão à sua volta, aquelas pessoas que trabalham com você, aquelas pessoas que você supervisiona. Você pode inspirar as pessoas. Na verdade, nós devemos inspirar as pessoas. O relato que Lucas nos mostra de um homem que ocupava uma posição profissional de muita responsabilidade, mas ao mesmo tempo não era negligente com a sua família. Isso é algo que me chama a atenção quando eu olho para a vida de Cornélio, para esse relato. Ele não era um homem negligente com a sua família, pelo contrário. A sua família também pactuava dos mesmos valores que ele. E muitas vezes, pensando nesse mundo profissional, uma das coisas que mais eu vi é a negligência das pessoas com as famílias. As pessoas ocupando cargos de liderança, diretoria, e negligenciando a sua própria família. Mas uma coisa que eu sempre digo, a conta vem. A conta vem. Se nós negligenciarmos hoje, amanhã nós vamos pagar o preço. Vamos sentir, com certeza, essa perda, né? Então, olhando para a vida de Cornélio, isso deve nos inspirar. Um homem que buscava Deus e queria fazer a vontade de Deus. Por isso, ele se dispunha sem ressalva. Queria viver segundo os ensinos da palavra de Deus. Você quer viver segundo os ensinos da palavra? Você tem vivido segundo os ensinos da palavra? Você tem sido aquele que leva a palavra dentro da sua família? Aquele que defende os valores da palavra de Deus? Aquele que inspira os seus filhos, a sua família, a quererem mais da palavra também? E outro ponto que eu queria compartilhar com vocês, que eu acho muito interessante aqui, agora entra Pedro na história, que é a quebra de paradigmas. Quebra de paradigmas. E ali no verso 11, né, viu o céu aberto, algo semelhante a um grande lençol, que descia a terra preso pelas 4 pontas. E olhando para essa cena de Pedro, ele tinha ido ficar na casa do curtidor de couro. Mas um curtidor de couro é alguém que trabalhava com animais mortos. Um judeu, não era permitido um judeu tocar num animal morto. Deus já estava preparando Pedro para algo que iria acontecer dali para frente. Porque ele estava naquele ambiente, naquela casa de um homem que era curtidor. Não era comum para um judeu ficar naquele ambiente. Porque um curtidor de couro era alguém que estava em contato com o animal morto. Então Deus já estava trabalhando na vida de Pedro. Deus já estava levando Pedro a uma quebra de paradigma, a uma avaliação dos seus conceitos. Interessante que ali no verso 14, aí Pedro responde, de modo nenhum, Senhor. Aqui é o Pedro, né? De imediato ele já, sanguíneo não. Comer esses animais aqui, não. De modo nenhum, Senhor. Eu não. Nunca comi e não pretendo comer. Interessante que daí você pensando nessa ação, nessa cena, Pedro e Cornélio, a resistência não foi de Cornélio em ouvir o evangelho, mas de Pedro em ir à casa de um gentil para pregar o evangelho. Quantas vezes nós temos impedido pessoas de se aproximarem de Jesus
pelos nossos preconceitos, conceitos preconcebidos. Se não for do meu jeito, se não for da minha maneira, então eu não vou falar do amor de Deus, eu não vou contar as bênçãos que eu tenho experimentado de Deus. Quantas vezes você tem impedido de falar do amor de Deus pelo teu preconceito, olhando para a pessoa, olhando para a vida da pessoa e diz, não, essa pessoa não quer nada com Deus, ela não quer ouvir de Deus. Será que não estamos fechando a porta do Evangelho para algumas pessoas, por esse conceito preconcebido nosso? Pedro precisou quebrar esse paradigma para poder experimentar mais de Deus para a sua vida e para o seu ministério. Pedro precisou receber uma visão e acreditar nela para não perder a oportunidade de ser uma bênção. Alguma coisa tem te impedido de ser bênção na vida de pessoas? Nas pessoas do teu relacionamento, nas pessoas da sua família. Sabe aquela festa de aniversário, aquele som alto, aquelas músicas que chega a doer os ouvidos? Será que algumas vezes isso não tem nos impedido de estar num ambiente com aquelas pessoas que precisam do amor de Deus, mas que hoje a maneira como ela vive, aquilo que ela experimenta, puxa vida, e para aquele aniversário? Está com aquelas pessoas, você gosta daquelas pessoas, mas você não gosta daquele ambiente. Será que algumas vezes a gente não precisa quebrar esse paradigma e estar lá? Estar com aquelas pessoas, demonstrando o amor de Deus, porque é disso que elas precisam. Elas precisam do amor de Deus. Talvez alguma barreira que você criou, ou criaram, para você. Porque muitas vezes as pessoas também eu já recebi aquela, fica você com a sua fé, que eu fico com a minha. Eu também já falei isso no passado. Eu digo, por misericórdia, Deus não deixou que isso ficasse assim. Deus mudou essa história. Mas eu já ouvi essa história também. Fica você com a sua religião, que eu fico com a minha. Mas nós precisamos quebrar esses paradigmas. O Evangelho da paz não faz distinção entre judeu e gentil, homem e mulher, doutor e analfabeto, religioso e ateu. O Evangelho quebra muralhas, despedaça grilhões, rompe tabus, quebra preconceitos e torna a igreja único povo, um único rebanho, uma única família. É isso que nós somos. Um único povo, um único rebanho, uma única família. Não importa a cor da pele, sua tradição religiosa, sobrenome da sua família, o Evangelho se destina a todos. Amém? O Evangelho se destina a todos. Se Jesus é o verdadeiro Senhor da sua vida, diga sim, obedeça a sua ordem. Diga sim, Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui. Eu aceito o desafio de quebrar os paradigmas, de mudar a minha mente e o meu coração para te servir e para fazer aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Mateus 28, 19 e 20, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Hoje estamos sendo desafiados a não deixar ninguém pelo caminho. Temos uma missão e precisamos cumprir essa missão e essa visão. Precisamos. Essa missão foi dada a você e a mim. E nós entramos aqui no terceiro ponto, que diz assim, a evangelização é tarefa humana, não é os anjos. O anjo não poderia ter falado para Cornélio? O anjo foi lá, apresentou a Cornélio. O anjo não poderia ter falado com Cornélio sobre a salvação? Cornélio estava sedento para ouvir. Mas o anjo falou o quê? Manda buscar Pedro que está lá em Jope. Manda buscar aquele homem porque ele tem algo para te oferecer. Ele tem algo para dizer para você. Mande alguns homens a Jope para trazer um certo Simão. E ele tem uma mensagem para você.
A evangelização é uma tarefa humana, é minha e sua. O anjo não pôde falar para Cornélio, porque o anjo não foi permitido esse privilégio. Aos anjos não foi permitido esse privilégio. Cornélio precisou enviar os mensageiros ao apóstolo Pedro na cidade de Jope, que estava a 50 quilômetros de Cesareia, para que viesse pregar o evangelho à sua família. O método de Deus é a igreja. Se a igreja falhar, Deus não tem outro método. O método de Deus para a pregação do evangelho, para levar o amor de Deus, é você e sou eu. Somos nós, queridos. Somos nós. E eu queria contar uma historinha que diz o seguinte: conta-se que quando Jesus retornou ao céu após a ressurreição, um anjo lhe perguntou: Senhor, tu completaste a tua obra na terra, morrendo na cruz e ressuscitando dentre os mortos. Mas quem contará essa boa notícia ao mundo? Jesus então respondeu: eu deixei na terra 12 homens preparados para essa tarefa. O anjo redarguiu: mas Senhor, e se eles falharem? Jesus prontamente respondeu: se eles falharem, eu não tenho outro método. Não tem um plano B, queridos. O método de Deus para alcançar o mundo com o evangelho é a igreja. O método de Deus para a evangelização das pessoas sou eu e você. 1 Pedro capítulo 1, verso 12 diz assim: a eles, os profetas, foi revelado que estavam ministrando, não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes são anunciadas, por meio daqueles que pregaram o evangelho pelo Espírito Santo, enviado dos céus. Coisas que até os anjos anseiam observar. Os anjos anseiam observar, mas sou eu e é você. Nós somos a resposta que o mundo precisa. Oramos aqui. Pastor Eduardo nos dirigiu na oração pelo nosso país, pelo que nós estamos vivendo e vendo no mundo afora. Mas a resposta para esse mundo é o evangelho de Cristo Jesus. São as boas novas. É isso que vai gerar mudança de vida, é isso que vai gerar transformação na vida das pessoas. Essa é a única mensagem que as pessoas realmente precisam ouvir. A questão é: estamos fazendo a nossa parte? Estamos cumprindo a missão? Estamos entregando essa mensagem? Estamos falando do amor de Deus? O método é a igreja e a boa nova é o evangelho que está centrado na pessoa de Cristo Jesus. Pedro foi à casa de Cornélio e pregou o evangelho da paz para ele e para a sua família. Mesmo sendo um religioso, mesmo sendo uma família religiosa, que cumpria os ritos da religião, eles precisavam de um encontro com Cristo. Eles precisavam ter aquele encontro com Jesus para receberem a salvação. O evangelho oferece remissão de pecados para todo aquele que crê. A remissão e o perdão dos pecados, a salvação e a vida eterna não são alcançados pelas obras, queridos, nem pela religião, mas pela fé em Cristo Jesus. Asseguro a vocês que aquele que crê tem a vida eterna. João 6,47. Cornélio era um homem piedoso, um homem temente a Deus. Ele fazia suas orações. Ele tinha uma vida que era reconhecida aqui na terra, também no céu. Mas Cornélio precisava do Salvador. Às vezes a gente olha para algumas pessoas e vê uma vida tão reta, uma religiosa, uma pessoa tão comprometida. Ela também precisa de um Salvador. Se ela não é uma seguidora de Cristo Jesus, ela também precisa de um Salvador. Não se engane pelas aparências. Não se deixe levar pelas aparências. Às vezes você percebe uma pessoa sincera, mas a sinceridade não é suficiente para levar as pessoas para o céu. A teoria de que toda religião é boa, de que todos os caminhos levam a Deus, isso está em desacordo com a palavra de Deus.
Não se engane. Só há um caminho que leva as pessoas a Deus. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Só tem esse caminho, queridos. Não tem outro caminho, não tem outro método. Somente através de Cristo Jesus. Cornélio era um homem sincero e virtuoso, possuía um testemunho exemplar dentro de casa, fora de casa, mas ele não estava salvo. Orava, dava esmolas, era respeitado por toda a nação, mas ele não estava salvo. Citando Lenski, John Stott pergunta: se suas sinceras convicções pagãs fossem suficientes para a sua salvação, por que procuraria a sinagoga? Se a sinagoga fosse suficiente, por que Pedro estava ali em sua casa? Efésios capítulo 2, verso 8 e 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie. Não se deixe enganar pelas aparências. Só em Jesus nós encontramos salvação. Só através do arrependimento. Só através da aceitação de Jesus como Senhor e Salvador. Não é pelas obras, não é pelas boas ações. Isso não vai levar ninguém para o céu. As obras e as ações, quando somos encontrados por Cristo, depois que o aceitamos, elas fazem parte sim da nossa vida e da nossa história. E elas devem fazer parte sim, porque somos salvos para as boas obras, não pelas boas obras. Eu queria fechar esse tempo, eu queria que você pensasse um pouquinho sobre essa decisão, sobre essa aceitação, caminhar com Cristo Jesus, viver com esse entendimento, com essa sensibilidade à voz de Deus, com esse discernimento daquilo que eu estou fazendo, a minha vida, a minha comunhão, a minha intimidade com Deus. Como você tem caminhado com Ele? Como está a tua vida diante de Deus? Cornélio era um homem que temia Deus, ao ponto de estar preparado para ouvir a mensagem e tomar uma decisão, ele e a sua casa. Talvez você esteja aqui e nunca tomou uma decisão ao lado de Cristo. E hoje você tem mais uma oportunidade, ou talvez a tua primeira oportunidade, de tomar essa decisão e caminhar com Cristo. Talvez você esteja aqui, você já tem uma longa caminhada com o Senhor, você tem experimentado como Pedro os milagres. Talvez se o anjo viesse falar com você, você não ficaria assustado como Cornélio, mas você ficaria como Pedro, porque você já tem ouvido a voz de Deus, você é uma pessoa sensível à voz de Deus. Mas talvez mesmo você sendo uma pessoa sensível à voz de Deus, você tem deixado de refletir a glória de Deus, você tem deixado de ser um instrumento nas mãos de Deus. Talvez você tenha deixado de orar por algumas pessoas que lá atrás você orava por elas, você tinha uma expectativa da conversão delas, mas com o passar do tempo você foi desanimando e talvez você deixou algumas dessas pessoas pelo caminho. E hoje o Senhor falou ao teu coração que você precisa voltar. Você precisa orar por essas pessoas. Você precisa falar do amor de Deus para essas pessoas. O que Deus falou com você nessa noite? Qual é a tua decisão? Você veio aqui para ouvir algo de Deus. E o que Deus falou ao teu coração? Queria que você fechasse seus olhos agora. A banda vai começar a tocar. Eu queria que você começasse a refletir sobre isso, deixasse o Espírito Santo falar ao seu coração. O que o Senhor está falando ao seu coração?
Eis-me aqui, prostrado outra vez, pra tudo entregar, pra tudo entregar. Leva-me perto de ti, Senhor, anseio por ti, anseio por ti. Eu me rendo. Você se rende aos pés de Jesus? Você entendeu esse toque do Senhor nessa noite? O que você precisa fazer? Você precisa sair daqui com a decisão de realmente falar do amor de Deus? Você precisa sair daqui hoje convicto de que Ele te ama e de que Ele quer usar a sua vida? O que o Senhor falou com você? Você tomou uma decisão? Eu quero que você dobre o seu joelho agora. Você tomou uma decisão de aceitar Cristo como Senhor da sua vida? Se você tomou essa decisão, você vai vir à frente e nós vamos orar com você. E se você tomou a decisão de que você quer mudança na tua postura, na tua atitude, dobra o seu joelho, vamos clamar ao Senhor para que Ele realmente faça em nós a sua vontade, para que nós não passemos pela vida, pelos nossos dias, sem realmente tomar uma decisão, para que nós possamos fazer a diferença na vida das pessoas. Dobra o seu joelho. E se você tomou uma decisão a Cristo como esse jovem aqui, vem à frente que nós queremos orar pela sua vida. Enquanto nós vamos orar, dobra o seu joelho e faça um compromisso com o Senhor. Renda-se a Ele nesse momento e diga: Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui. Eu quero ser esse instrumento nas tuas mãos. Eu quero ser esse homem, essa mulher, esse jovem sensível à tua voz. Eu não quero endurecer o meu coração hoje, mas eu quero te ouvir e te obedecer. Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua igreja, o teu povo de joelhos dobrados, Senhor, reconhecendo, Pai, que nós nos rendemos a Ti. Nós nos rendemos a Ti porque nós precisamos do Senhor. Nós precisamos sim, Pai, da Tua graça, dessa capacitação, desse derramar do Senhor sobre as nossas vidas, Pai. Para que nós, Senhor, não nos conformemos, não nos acomodemos, mas que continuamente nós possamos continuar fazendo a Tua obra avançar, Pai. Continuemos, ó Deus, a ser esse instrumento nas Tuas mãos, para que pessoas se rendam, Pai, para que pessoas experimentem da Tua graça. Talvez o Senhor está trazendo à memória, Senhor, aquelas pessoas que nós deixamos pelo caminho, mas o Senhor não as abandonou, Pai. Senhor, toca nos seus corações e usa, Senhor, a vida dos Teus filhos aqui, que dos joelhos dobrados estão dizendo: sim, Senhor, eu quero voltar lá, eu quero ser aquele instrumento, eu quero quebrar os meus paradigmas, ó Deus, e falar do Teu amor para essas pessoas que eu amo, essas pessoas que estão próximas e que precisam, Senhor, da graça. Pai, em nome de Jesus, derrama da Tua graça capacitadora, Pai, e que os Teus filhinhos, ao saírem daqui, possam sair convictos, ó Deus, desta obra que é Tua, mas que o Senhor tem nos chamado para fazer, Pai. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado por esse jovem que tomou a decisão, que está realmente aceitando ao Senhor como seu Senhor e Salvador, Pai.
Sela-o com teu Santo Espírito, para que ele possa, Senhor, experimentar essa nova vida no Senhor, Pai. Senhor, é em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém.